Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, eu vou tirar uma dúvida que tem muita gente me perguntando, tá? Quando o INSS reavalia perícias de incapacidade que o indeferimento foi arbitrário, aquelas que você não teve chance de expressar a sua incapacidade, que o perito não olhou seus documentos, não olhou na sua cara, não te examinou, nada, e mesmo assim ele indeferiu o seu pedido de benefício, ou mesmo você que está recebendo o benefício e foi passar por uma perícia dessas de pente fino, nessas convocações do INSS, e acabou perdendo o benefício de maneira arbitrária, tá? O INSS é responsável, né, em pagar os benefícios, todos nós sabemos, para pessoas que estão incapacitadas por motivo de saúde, pode ser temporariamente, permanentemente, ou parcialmente que estão impedidos de exercer as suas atividades. No entanto, muitos segurados têm relatado indeferimentos aí considerados arbitrários, ou seja, negados sem uma devida análise ou com base em perícias superficiais. Diante dessa situação, o INSS passou a reavaliar algumas das decisões, reconhecendo possíveis falhas de processo. Mas isso não é porque o INSS é bonzinho, tá, pessoal? É que está começando a ficar muito na cara. A divulgação está sendo enorme, a revolta está sendo enorme contra o INSS. E isso está refletindo na justiça e a pressão está grande. O indeferimento arbitrário ocorre quando a perícia médica desconsidera laudos, exames, relatórios, sintomas apresentados pelo segurado. E muitas vezes vão se baseando apenas numa análise breve, ou até mesmo padronizada, que eu não chamo de perícia, tá? Você entrar dentro de uma sala, o médico não olhar na sua cara, não te examinar, não te perguntar a sua condição de saúde, não verificar a documentação, por exemplo, de um tratamento que você está fazendo, em 2, 3 minutos te dispensar da sala e falar que você não tem nada, porque você está coradinho, isso é o absurdo dos absurdos. Tá? E eu já falei, isso cabe danos morais. E se você teve prejuízo material, porque você tem direito ao benefício, e teve aí um indeferimento arbitrário, tem que processar o perito. E eu já ensinei como. Chame uma viatura de polícia na hora, não tem conversa. Identifica o perito e entra com o processo em cima do perito. Em cima do INSS não dá nada, tá, pessoal? Você vai morrer e não vai receber. Bom, isso gera frustração, e não é só frustração, isso gera um endividamento para esse segurado, que muitas vezes é obrigado até a pegar dinheiro emprestado nessas financeiras aí a mais de 15% ao mês. Quer dizer, acaba com a pessoa, porque a pessoa não vai deixar um filho morrer de fome. O pedido negado é uma coisa horrível, e a alternativa que esse segurado tem é recorrer à justiça. Com o aumento das denúncias, olha aí como eu estou falando, e recursos administrativos, o próprio INSS está revendo alguns procedimentos internos, especialmente aqueles que envolvem análise pericial. Mas eles falam que estão revendo, mas eu não... Em alguns casos, o órgão admitiu que houve decisões apressadas, motivadas por metas de produtividade ou por falta de tempo adequado para avaliação. Eu já falei, o INSS incentiva isso, tá? Essa falta de respeito. Por quê? Porque ele julga, por exemplo, que o perito está trabalhando pela quantidade de perícias que foi feita, não pela qualidade. Então, quanto mais o perito fizer perícias, quanto mais gente constar que entrou lá na sala dele, melhor para ele. Agora, se ele fez um bom trabalho, se ele fez a parte dele, se ele honrou o diploma de medicina dele, aí é outra história. O INSS não está preocupado com isso. É uma conversinha, vamos economizar 10 bilhões de reais, seja do jeito que for. Nem que for para tirar benefício de pessoas que já estão com idade, que estão com problema de saúde, deixar a pessoa sem renda. Sabe, é maldade mesmo, pessoal. Essas reavaliações dessas perícias indeferidas de forma questionável pode acontecer de forma espontânea. O próprio INSS pode aí reconhecer e chamar. Sabe quando isso vai acontecer? E quem deve recorrer e apresentar documentos solicitando a reabertura do processo, ou mesmo uma nova perícia com um profissional, é você, segurado, tá? Que se vê nessa situação. A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal também está atuando junto ao INSS, exigindo transparência nos processos periciais, em revisões de benefícios negados de forma arbitrária. A atuação desses órgãos tem sido fundamental para garantir os direitos, né? E esses segurados serem avaliados com imparcialidade e respeito. A resposta, o INSS está criando, olha o que o INSS responde, está criando mecanismos internos para revisar as decisões. Entre eles, destaca-se o chamado Programa de Qualidade de Perícia Médica Federal, que prevê auditorias nas perícias realizadas, especialmente nos casos com grande número de indeferimentos ou inconsistências na documentação atualizada.
Lembra que eu falo que eles são muito bons para colocar as coisas no papel, mas na hora de colocar em prática, nunca é o que está escrito? É importante que o segurado, ao receber o indeferimento, pessoal, leia com atenção o motivo da negativa. Em muitos casos, o motivo alegado é a ausência da incapacidade laboral, mesmo diante de laudos médicos claros e atualizados. Nesse caso, o recurso é o caminho mais indicado. Ele pode ser feito de forma online, pelo site ou pelo aplicativo, mas já vou te adiantar, não vai adiantar nada. Esse recurso, essa junta de recursos do INSS não vale nada. Você não consegue uma reversão, é para te enrolar, tá? O segurado ele deve incluir documentação. Você pode até colocar lá nessa junta de recursos para desencargo de consciência, mas você também não precisa ficar aguardando o resultado da junta de recursos para entrar com processo na justiça, tá, pessoal? Não tem que ficar nessa não, porque se você depender do INSS e cair nessa conversinha, você vai ficar enrolado. E outra, um processo na Justiça Federal contra o INSS, ele é demorado. Você sabe quanto tempo pode demorar uma avaliação de recurso no INSS? Até 2 anos. Quer dizer, eles ficam te enrolando, depois você entra na Justiça, é mais anos. Quer dizer, não tem que ficar perdendo tempo, não. Quando a perícia é indeferida de forma arbitrária, ela não apenas fere o direito do segurado, mas também compromete a saúde, a dignidade. A ausência do benefício por incapacidade pode forçar o retorno ao trabalho antes do tempo, agravando ainda mais o quadro clínico desse funcionário, desse segurado. Muitos fazem isso. Muitos ficam com tanta raiva que retornam ao trabalho, mesmo incapacitados. Aí o que acontece? Uma lesão pequena, ela pode se tornar algo grave, vai prejudicar esse segurado, tá? E outra coisa também, né? Os pagamentos também, né? Se a reavaliação dessas perícias indeferidas pode resultar no pagamento retroativo de benefício, desde que seja comprovado que a incapacidade está desde a data do requerimento inicial. Aí é que o INSS faz de tudo para não pagar. Esse valor retroativo vai garantir a compensação dos meses que esse segurado ficou sem amparo financeiro. Mas muitos passam aí por despejo, cortam luz, cortam gás, fica sem água, vai morar na casa de parente, e aí? E esses danos morais e materiais, como é que fica? Outro ponto importante é que o segurado tem direito a uma nova perícia caso a condição dele de saúde piore, mesmo após o indeferimento. Ele pode apresentar uma nova solicitação ao INSS, anexando documentos que comprovem a evolução, né, do quadro clínico e o surgimento de nova doença. Além dos recursos, né, administrativos, é possível buscar a justiça por causa de decisões arbitrárias. Mas é o que eu sempre falo. O judiciário tem reconhecido, tá, que muitas decisões do INSS são pautadas em análises insuficientes. Juiz tem dado prioridade para pareceres médicos de especialistas que acompanham o segurado. Olha aí, ó, por entenderem que esses médicos conhecem, com certeza, melhor o histórico de saúde e a evolução da doença nesse segurado. Você vai dar crédito para um perito que te viu uma vez na vida ou para aquele médico que está te acompanhando? O juiz está certo, está com razão mesmo. É um absurdo isso. O segurado fica desamparado no momento que ele mais precisa, onde ele está fragilizado. E não tem transparência, não tem nada. Infelizmente é isso. É o que o ministro lá do TCU falou. O INSS está caminhando para falência. E corre o risco de todos ficarem sem pagamento. Porque para onde vai esse dinheiro do INSS? Os fundos de pensão garantem o instituto também, junto com o pagamento. O que é os fundos de pensão, pessoal? Que nem o Correio lá, tem o Postales, que os empregados do Correio, de todo o Brasil, depositam um X de dinheiro, é como se fosse uma previdência privada. Eles depositam lá um dinheiro, quando eles se aposentam, eles têm uma renda melhor, porque contribuíram por X anos aí pagando. E o que acontece? Esse dinheiro, ele fica parado no banco. O que o governo faz? O Correio é uma estatal. O que o governo faz? O governo vai e mete a mão nesse dinheiro para pagar Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa. Quer dizer, e aí? E aí está afundando a Previdência, porque é dívida que a Previdência está contraindo. E aí, como é que faz? Aí as pessoas lá no Correio se aposentam e cadê? Esses tempos atrás aí tinha arrumado. Agora, antes desse governo, né, tinha dado um jeito nisso. Aí voltou. E gozado que os próprios funcionários do Correio gritando, ei, agora tá tudo chorando. Tudo entrando em greve, ficaram sem 13º, reclamando de aumento de salário. É igual a enfermagem. Enfermagem, os professores tiveram um aumento no outro governo para ir para o piso salarial. Chegou esse governo aqui, cortou o aumento, agora tá todo mundo. E eram pessoas que ficavam, aí ó. E agora?
Agora chora, né? Chora, é assim que aprende. Tá? Se não aprende por bem, vai aprender por mal. Não aprende no amor, aprende na dor. É a maior verdade na vida, tá, pessoal? Eu falo isso por experiência própria. Muita coisa na vida eu poderia ter evitado. E não, eu insisti, eu acabei aprendendo na dor, na marra. E é assim que funciona, tá? Não tem, é assim que funciona a coisa. E essa garotada de agora aí que pensa que vai ficar rebolando o traseiro pro resto da vida e ficar aí no meio da rua fazendo barulho, incomodando a vida dos outros, eles não sabem o buraco que eles estão cavando para a própria vida deles. Porque eles acham que eles vão ficar na juventude para sempre, né? Você aí, meu amigo e minha amiga, que já tem experiência, que já estão mais ou menos também na minha idade, já tem os cabelinhos brancos, que já estão com os filhos criados, já tem netos, vocês sabem do que eu estou falando, né? Trabalhar, cara, o homem com 30 anos de idade aí, dependendo de papai e mamãe, falando de socialismo, só que quem paga a conta da internet é o papai e a mamãe, quem paga a comida é o papai e a mamãe, quem dá moradia é o papai e a mamãe, porque o cara não faz nada. E é fácil, né? Socialista de iPhone, né? O cara ainda tem iPhone ainda, é brincadeira, né? Socialista, se é todo mundo igual, deveria não ter nada, não ter iPhone, não ter privilégio, não ter nada, ou não é assim? Deveria se igualar, não é? É igual esses daí, eu vi, mudando um pouquinho aqui de assunto, né, para deixar o vídeo um pouco mais... A mãe disse que a filha começou com uma conversa aí que ela se sentia, acho que um jabuti, né, uma tartaruga, que ela nasceu no corpo errado, que agora é moda isso, né? Ah, eu sou um jabuti, eu não sou uma pessoa. A mãe falou, ah, tudo bem. Pegou as coisas dela, colocou para fora de casa, tirou tudo que ela tinha e falou, a partir de hoje você não entra mais dentro de casa, você só pode vir na varanda rastejando e eu vou te dar alface para comer, te dar... Ela pesquisou lá a comida de tartaruga, a partir de hoje você vai ser tratado aqui dentro de casa então como uma tartaruga. Acabou a frescura assim de uma hora para outra, vocês acreditam? É exatamente isso. É exatamente isso. Esses daí que ficam gritando, ê, Che Guevara, ê, Fidel Castro, tira tudo deles. Fala, então agora você vai viver como eles querem que a população viva. Você vai ver como muda de ideia rapidinho. Esses comunistas de iPhone, eles não vão passear nesses países comunistas quando tiram férias. Vão para Estados Unidos, vão só para país capitalista. Já perceberam isso? É igual nossos políticos socialistas. Todos eles milionários, morando em mansões, morando... O que tomou 400 anos de cadeia lá no Rio de Janeiro, agora tem até canal do YouTube para ensinar os pontos turísticos. E você aí, meu amigo, que acorda de manhã e pega 3, 4 ônibus para ir trabalhar, ganha R$ 1.518, uma vírgula, porque vai descontar um monte de coisa e não chega a R$ 1.518. Como é que tá a sua vida aí? Volta para casa à noite, né? Se fizer roubar um sabonete, se pegar um sabonete no lugar errado, tá com 20 anos de cadeia. O cara que tomou 400 anos lá de frente, lá, cobertura em Copacabana, lá vem do mar o dia inteiro. É assim que funciona esse país. É assim. O gozado é que isso também aconteceu nos outros países, que hoje são uma miséria. O povo vive na desgraça. Por quê? Porque fizeram a mesma coisa e tinha um monte de tonto aplaudindo. O cara tá sendo roubado e aplaude. É aquela síndrome de... Tem um nome essa síndrome, né? Que a mulher é estuprada, por exemplo, e se apaixona. Síndrome de Estocolmo. Ela foi estuprada e se apaixona pelo estuprador. Olha só que coisa. É problema, isso não tem outra... Bom, mas voltando aqui, pessoal, com relação ao que nós estávamos falando, né? Das perícias, dessas decisões arbitrárias do INSS. Vocês viram que tem muita gente em cima. O Conselho Regional de Medicina parece que também está querendo começar a fiscalizar esses peritos, tá? Parece. Eu não acredito muito não, porque o corporativismo aqui é grande, né? O corporativismo aqui é grande. Então, a gente tem aí a OAB, né? A Constituição sendo rasgada, os direitos sendo rasgados, os absurdos da justiça acontecendo, e eu dou como exemplo, e a OAB quietinha, finge que não está vendo nada, entendeu? É por aí. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui no canal pela primeira vez, eu sou assim mesmo, tá, pessoal? Se você não está acostumado comigo, para não ficar aquele vídeo monótono, né? Eu converso com vocês como se eu estivesse conversando sentado aqui no sofá da minha casa, batendo um papo, a gente trocando uma ideia. Eu me sinto assim com vocês, já muito próximos. Tem gente aqui que já me acompanha há muitos anos, né? Então, poxa,
Para mim é uma satisfação, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Não deixe de cobrar os seus direitos. Perícia foi arbitrária, peça outra, grite, faz barulho, entra na justiça. Não dá moleza, pessoal, não dá moleza. Nós demos muita moleza nesse país aqui. A gente já ficou quieto por muito tempo. Por isso que nós estamos vivendo essa nhaca que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Mas pedimos a Deus aí força que tudo isso passe o mais rápido possível. Vou deixando aqui um abraço a todos, tudo que eu desejo para mim e para minha família de bom, sabe? Alegria, paz, saúde, prosperidade, eu lhes desejo em dobro. Até os próximos vídeos.